Eterno Pai, teu povo congregado, humilde implora tua graça aqui. No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, secamos com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais a santa fé crescer. Do mundo em seus encargos retirados, nós vimos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bem entesourados na plenitude do teu vasto amor. Consola os teus espíritos divino, desfaze a dor dos pobres corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, o entendimento a fim de conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós vamos começar com a leitura do Salmo 19. Enquanto você vai encontrando, que diz assim: a excelência da criação e da palavra de Deus, é o título desse Salmo de Davi. E ele diz assim, Salmo 19, versículo 1: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nem o som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode esconder o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo e nos guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas.
Também da soberba guarde o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Quero convidar você a orar ao Senhor nesse momento e pedir que Ele seja conosco nesse culto. Amém? Senhor, nós te damos toda honra e toda glória, porque Tu és merecedor, Senhor. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor Jesus, para Te bendizer, para Te exaltar, para glorificar o Teu santo nome, Pai. Ó Deus, nós o adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, Senhor. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com os nossos corações, Senhor, alegres, Senhor, em poder Te adorar, em poder glorificar o Teu nome, Senhor, em poder prestar um culto a Ti, um culto racional a Ti, um culto, Senhor, onde nós entendemos que Tu és Deus e que Tu, Senhor Jesus, pode todas as coisas. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de estar na Tua presença, Senhor, de poder cultuar a Ti, Senhor, eu e os meus irmãos, ó Deus. Ó Pai, que Tu venha, Senhor Jesus, estar em nossos corações, Senhor Jesus, que possamos sentir a Tua presença, Senhor, nesse culto, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. E agora nós vamos louvar ao Senhor com o hino 120 dos nossos hinários. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao Teu nome, Senhor, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. No céu as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes um hino ao Teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E Tu, pecador que vagueias, que fazes ao Teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Amém. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Que bom podemos declarar que nós estamos aqui para louvar e adorar ao Senhor. Dizer, né? Tudo no mundo foi feito para a glória do Senhor. E esse Deus poderoso que criou todas as coisas é um Deus santo. E quando nós adoramos, nós entramos na presença do Senhor. E quando nós estamos diante da santidade do Senhor, não tem como nós não percebermos o quão pecadoras,
o quão pecadores nós somos e carecemos da graça do Senhor, carecemos de nos arrepender, de confessar os nossos pecados e de nos prostrar diante dele, clamando a misericórdia dele, que ele nos purifique com teu sangue precioso que foi derramado sobre a cruz do Calvário. Eu quero te convidar para a leitura do texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Romanos, capítulo 6. E nós faremos a leitura da palavra de Deus, do texto que se encontra no versículo de número 12, e nos diz assim a palavra: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. A palavra do Senhor nos chama a refletir um pouquinho sobre o que estamos fazendo com o nosso corpo. E muitas vezes a gente se remete apenas ao pecado da promiscuidade, ao pecado do desejo e do prazer sexual, carnal, mas nós esquecemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e há necessidade de um cuidado para com o nosso corpo em todo o tempo. E estamos, por exemplo, nesta época, vivendo o tempo da pandemia, onde nós temos uma orientação dos órgãos de saúde que diz assim que nós devemos ter um tempo de quarentena, não podemos nem devemos estar nos agrupando, nos reunindo, nos cumprimentando, nos beijando, nos abraçando. Então nós temos uma orientação que está sobre nós. E muitas vezes nós estamos esquecendo deste cuidado que devemos ter para com o nosso corpo. Meu irmão e minha irmã, quando nós falamos em colocar o nosso corpo não como instrumento do pecado, mas que os membros do nosso corpo sejam instrumentos para a glória de Deus, nós precisamos entender a necessidade do cuidar do nosso corpo em todos os aspectos e em todos os momentos. Portanto, é importante a gente perceber agora que muitas pessoas estão se contaminando com esse vírus de maneira que poderiam ter sido evitadas. Às vezes uma visita, um cumprimento, um grupo, um passeio desnecessário. Portanto, quando a gente coloca em risco o nosso corpo, a nossa saúde, nós estamos indo contra a orientação da palavra do Senhor, que nos ensina a cuidarmos de nós, que somos templo do Espírito Santo. É claro, há momentos em que realmente não tínhamos opção, há momentos em que há necessidade de ir a um supermercado, há necessidade de ir a uma farmácia, às vezes até de ir ao médico, e algumas pessoas inclusive se contaminam quando vão cuidar de outra enfermidade. Isso pode acontecer, mas naquilo que cabe a nós evitar, vamos evitar. Mas nós também precisamos cuidar da nossa saúde no que diz respeito à nossa alimentação. Nós temos uma tendência de nos desregular em relação à nossa alimentação. Comer coisas talvez não tão saudáveis, não tomarmos água o suficiente, deixar de comer as refeições necessárias do dia, comer demais. Todo cuidado com o nosso corpo é necessário, mas também um cuidado com a nossa mente. Nessa semana que passou, eu trabalhei um pouquinho o texto
da disciplina da nossa mente, que está em 1 Pedro, onde fala assim que nós devemos cingir o nosso entendimento. Cuidado com o que você tem ouvido e visto, cuidado com o que você tem alimentado a sua mente durante estes dias de pandemia. Há algumas informações que são erradas, estamos vendo muitas orientações sobre o cuidado que devemos ter com as notícias falsas ou as fake news. Nós precisamos estar atentos, porque são coisas que contaminam a nossa mente e contaminam também o nosso emocional, o nosso coração, porque são informações que nos abalam. Portanto, nesse momento onde a palavra do Senhor diz assim para mim e para você: oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Que seja oportuno pedirmos perdão para Deus nesse momento, pelas vezes que temos deixado de cuidar do nosso corpo. Pedir perdão a Deus por comermos coisas que não devemos, por ir em lugares que não deveríamos ir, por cumprimentar e estar de forma agrupada quando não deveríamos. Isso tudo reflete um cuidado que devemos ter para conosco mesmo e para com o corpo de Cristo. Portanto, meu irmão, esse é um tempo de pedir perdão nesse sentido. Mas também, se há outras situações que você precisa pedir perdão, faça isso nessa hora. Talvez você tenha respondido bruscamente a alguém, talvez você tenha falado ou compartilhado uma notícia falsa contra um irmão, ou contra uma irmã, ou contra um colega de trabalho. Talvez você tenha se irado, talvez você tenha dito palavras que não edificaram, talvez você tenha deixado de fazer o bem. Há muitas situações que nos levam a pecar contra o nosso Deus. Por isso nós carecemos e contamos com o apoio do Espírito Santo, porque Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Feche os seus olhos neste momento, tenha este tempo de pedir perdão a Deus. Perdão pelos pecados, perdão pelos erros, perdão pelas falhas, pela fraqueza, pela falta de fé. Olhe silenciosamente o Senhor. Coloque diante dele a sua vida, o seu lar, a sua família nesse momento. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu Senhor, perdão. Deus de amor, nós nos prostramos na tua presença nesse momento. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pai, nos perdoa, porque sofremos a consequência da nossa desobediência, da nossa incredulidade, do nosso coração duro, da nossa cerviz dura. Tem misericórdia de nós. Falamos coisas que não deveríamos, pensamos coisas que não deveríamos, vemos coisas e ouvimos coisas que não deveríamos. E dessa forma temos nos contaminado nos vários aspectos da nossa vida. Temos contaminado a nossa mente, temos contaminado os nossos sentimentos, os nossos desejos. E nós queremos nessa hora, como igreja, te pedir perdão. Que o Senhor nos purifique de todo pecado. Que o Senhor purifique o teu corpo. E nós fazemos parte desse corpo e te pedimos: purifica-nos, Senhor. Derrama do teu sangue, Jesus, sobre as nossas vidas. Tira do nosso coração tudo aquilo que não te agrada. Tira do nosso pensamento tudo aquilo que não vem de ti. Disciplina a nossa mente, os nossos olhos, ó Deus, enche eles de bondade. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. E nós queremos vivenciar essa palavra, queremos ter olhos bons, ouvidos bons e, acima de tudo, uma boca que se abra para declarar as tuas verdades e declarar palavras de salvação. Senhor, que o Senhor nos cubra com teu sangue, nos livra de todo mal e nos ajuda, Paizinho, a no meio dessa pandemia, a fazermos a nossa parte, aquilo que compete a nós,
a nos cuidarmos, não sairmos de casa sem necessidade. Nos ajuda, Senhor, nos dá consciência, Pai, nos dá consciência sobre, ó Deus, os cuidados de higiene que devemos ter, lavar as mãos, álcool gel, uso de máscara. Parece que é tudo tão estranho, Senhor, mas é aquilo que estiver às nossas mãos para fazer, nós queremos fazer com perfeição, queremos fazer com amor, queremos fazer para o Senhor. Que cada pequeno gesto possa mostrar o teu amor e o teu cuidado sobre as nossas vidas e expressar esse amor também para a vida do próximo. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos, Senhor, perdoa o teu povo, perdoa os pecados do teu povo e derrama sobre nós a tua bênção, a tua cura, o teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Eu ainda quero compartilhar o texto de proclamação de perdão que se encontra ainda em Romanos capítulo 6, apenas os versículos 22 e 23, que nos dizem assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Boa noite, meus queridos, meus amados e minhas amadas. Estamos aqui para compartilhar uma palavra sobre dízimos e ofertas. Eu gosto muito de Jeremias 52, quando se trata de Joaquim, né? Quando Deus diz em seus versículos, lá em sua palavra, versículo 33 e 34, quando Deus muda as vestes de Joaquim, porque ele ficou em cativeiro por muito tempo, e Deus honra o voto de Joaquim. E Deus diz assim, versículo da palavra de Deus, 33 e 34. Ele mudou os vestidos da sua prisão e comeu pão sempre na sua presença, todos os dias da sua vida. E quanto ao seu tratamento, foi sempre dado o tratamento ordinário do rei de Babilônia, a sua porção cotidiana até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Então é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós cremos. Quando nós temos a disposição de ofertar, porque a oferta é uma alegria, né? É quando você separa algo de Deus e para Deus e entrega ali como oferta. Quando o dízimo é um mandamento, né? Tanto da Bíblia como do nosso compromisso com a Igreja Metodista, nós que profetizamos a nossa profissão de fé.
Então você vai, pega o dízimo, tira da sua casa, porque o dízimo nós entendemos que é do Senhor. Então eu não posso ficar com as coisas de Deus da minha casa. O dízimo pertence à casa de Deus. Então eu vou tirar da minha casa o dízimo e vou oferecer ao Senhor, crendo que Ele é soberano, Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Talvez não da maneira que eu e você deseja, mas da maneira dele que é melhor. Estamos vivendo muitos momentos difíceis, meus queridos, mas eu tenho certeza que se eu e você orar, jejuar, pedir ao Senhor, termos comunhão com o Senhor, nada faltará, porque a palavra nos garante que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu gostaria de convidar a você a fazer duas coisas. Primeiramente, o dízimo. O dízimo eu vou tirar da minha casa e vou deixar na casa do Senhor, que são os 10% daquilo que eu ganho. E a oferta. A minha oferta ela tem que ser separada com alegria, porque eu quero oferecer ao Senhor a minha oferta. Por quê? Porque nós bem sabemos os compromissos que a nossa igreja tem. E como é bom fazer parte de uma igreja abençoada, como tem sido a Igreja Metodista de Monte Belo. Meus queridos, que nós possamos ofertar, que nós possamos dizimar com alegria e crendo que como Deus fez com Joaquim, Ele fará comigo e com você até o último dia das nossas vidas, porque a palavra de Deus é viva e ela se cumpre, se renova todas as manhãs. Amém? Vamos estar orando, intercedendo a Deus e pedindo para que Ele aceite os nossos dízimos, as nossas ofertas, como gratidão de um coração que reconhece Ele como único Senhor e Salvador das nossas vidas, e somente a Ele seja o nosso respirar. Amém? Vamos estar então orando em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento, Deus, consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas, que o Senhor possa estar recebendo, Senhor, no teu altar como cheiro suave. Senhor, nós sabemos que o Brasil está passando por um momento muito difícil, muitos dos nossos amados, Senhor, no emprego, Senhor, com redução salarial, Senhor Jesus, com portas, ó Pai, que parecem estar fechadas, mas não estão, porque o Senhor é o Deus, ó Pai, que abre a porta, ó Pai, quebra, Senhor, todas as trancas de ferro, Senhor, para abençoar o teu povo, Pai. E nós cremos, Senhor, que em breve, Senhor, nós teremos, Senhor, um sinal do Senhor, um sinal de vitória sobre a vida dos nossos amados, porque não há de faltar. O Senhor há de prover a necessidade de cada um. Senhor, receba, Senhor, as ofertas, os dízimos, Senhor, como um cheiro suave que chega ao teu altar, como gratidão daquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, em que não falte nenhuma provisão na mesa dos nossos amados e que o Senhor seja conosco na nossa administração financeira, porque é hora de nós pensarmos o que fazer, como vamos gastar, Senhor, nos dê sabedoria e entendimento, Senhor Deus, e abençoe a tua igreja, Igreja Metodista de Monte Belo. Nós profetizamos sobre cada membro, sobre cada um de sua parentela, a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor, a provisão do Senhor, porque nós cremos um Deus que pode todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, então vamos lá ofertar com alegria e sempre lembrar, o dízimo tenho que levar para a casa do Senhor, porque é dele. E a oferta eu vou dar com alegria e com singeleza de coração. Amém? Beijo a todos, fiquem com Deus. Louvamos, Senhor. Queremos declarar essa tarde só o Senhor assim. Não há outro como o Senhor. Não há outro, Senhor.
Os filhos já estão chegando.
Amém, meu irmão e minha irmã. Privilégio nosso poder louvar a esse Deus amoroso, gracioso, misericordioso, poderoso, Deus santo, que se importa comigo e com você. Eu quero nessa noite compartilhar um texto da palavra de Deus que encontra-se no livro do Gênesis. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Eu quero ler o capítulo de número 22 e conversar um pouquinho com você nessa noite sobre atitudes que devemos ter diante da prova e a diferença que a fé faz nas nossas atitudes. Portanto, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22 e faremos a leitura a partir do primeiro versículo. E nos diz assim o texto bíblico: Deus prova a Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abrão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém. Oremos ao Senhor. Pai de amor,
com temor e tremor, estamos diante da tua santa palavra, corações gratos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada, Deus, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por esse privilégio que temos nesta noite, de poder, ó Deus, nos alimentar da tua palavra, palavra que é viva, é poderosa, é eficaz, palavra que penetra no mais profundo do nosso ser, palavra que é o alimento da nossa fé. Por isso nós clamamos que o teu Espírito Santo possa mover em cada coração, em cada mente, nos nossos ouvidos, nos dá sensibilidade à tua voz e que ela, Senhor, faça aquilo que lhe apraz, aquilo para o qual ela foi designada, na certeza que ela não voltará vazia. Fala conosco, Deus, alimenta a tua igreja, toma minha vida nas suas mãos, eu clamo a tua misericórdia e oro no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, se tem uma coisa que desde pequenos, né, crianças, nós temos um pouco de receio, eu diria que a grande maioria das pessoas tem um grande receio, é quando se escuta a palavra prova, não é verdade? Nós estamos vivendo esse tempo de quarentena e as crianças continuam estudando, alguns continuam falando, né, fazendo provas. E quando fala é semana de prova, ou vamos ter prova de tal matéria, parece que, né, tudo que você aprendeu não vai sumir da sua mente e sobe aquele temor e, na verdade, tem aquele sentimento, né, de medo, de dúvida, de incertezas. E agora, por que a gente sente tudo isso? Na prova, nós seremos avaliados e avaliadas, é a nossa avaliação. E a gente tem um pouco de receio, um pouco de medo de ser avaliados e avaliadas, porque quando acontece a avaliação, nós somos confrontados, é a hora da verdade, né? A palavra prova quer dizer isso, né? Saber se é verdade. Então agora nós vamos ver, na verdade, o que você sabe, o que você não sabe. Nós vamos saber o que você crê e o que você não crê. É a hora da prova. Será que é verdade? E aqui nós temos a história de Abraão, que Deus resolveu então pôr ele à prova. Então a prova de Abraão, mais difícil do que uma prova de língua portuguesa, mais difícil do que uma prova de matemática, mais difícil do que uma prova de história, de geografia, de ciências, de geometria, enfim, mais difícil do que todas as outras provas que nós podemos imaginar, foi essa prova que Deus fez com Abraão. O texto mostra para nós que Abraão foi provado. E aí a gente sabe, né, no decorrer do texto aqui, nós já lemos, que Abraão ele sai vitorioso da sua prova. Ele conseguiu mostrar a verdade, ele conseguiu mostrar a verdade da sua fé. Abraão vai ser conhecido e reconhecido como pai da fé. A gente vai ler, né, lá em Hebreus 11, quando fala dos heróis da fé, Abraão, pai da fé, né, herói da fé. Então, nós sabemos que Abraão ele foi vitorioso. Mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho aqui nessa noite, como está a minha fé? Como está a sua fé? Há momentos na nossa vida que parece que a nossa fé vai se enfraquecendo. E isso não é ruim. Eu penso que quando nós percebemos que a nossa fé está enfraquecendo, é uma dádiva e um privilégio nós então buscarmos a palavra de Deus, porque a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é que fortalece a nossa fé. Portanto, se nós estamos percebendo que a nossa fé está enfraquecendo, está esmorecendo, é tempo de nós nos alimentarmos e não permitir que essa fé enfraqueça. E aí, nós vamos aprender com Abraão que nós precisamos, então, tomar atitudes diante das nossas situações, dos nossos questionamentos. Se Deus viesse para mim aqui hoje e falasse assim, Ruth, hoje eu vou provar você. Ou se Deus chegasse para você, meu irmão e minha irmã, te chamasse pelo teu nome e falasse assim, vem cá, que hoje eu vou lhe pôr à prova. Quero saber o quanto você realmente confia, o quanto você realmente crê no meu poder e na minha palavra. Então, nós precisamos estar preparados e preparadas. O texto bíblico vai mostrar para nós que as atitudes que Abraão tomou diante da fé,
diante da prova, fizeram toda a diferença na vida dele, porque ele usou esse quesito fundamental na caminhada do povo cristão, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí eu queria que a gente pensasse assim, algumas atitudes de Abraão diante da prova que ele estava passando. Você conhece a história, Abraão tinha uma promessa, mas ele não tinha filhos, ele já era uma pessoa de idade, já beirava aí os seus 100 anos de idade, e aí nada de filho, e de repente, né, Sara tem um filho, vem um anjo lá, nós ouvimos essa história, né, de que vieram lá os homens de Deus e Abraão abriu a tenda e Sara na sua tenda ouviu dizer que ela teria um filho e ela riu. Nós ouvimos essa história há uns domingos atrás. E hoje a gente está vendo aqui que o menino já nasceu, o menino já era grande, o menino deveria ser aqui um adolescente. Ele não era muito pequeno, porque o texto diz para nós que Abraão corta a lenha do holocausto e é o Isaac que carrega. O Isaac está carregando a própria lenha do seu holocausto. É muito interessante porque esse relacionamento de Abraão com seu filho Isaac, essa caminhada dele junto até o momento do sacrifício, nos remete à história da caminhada de Jesus para a cruz. Jesus também está indo para o sacrifício, Jesus também está carregando a sua lenha, ou no caso de Jesus, o seu madeiro, né? Então o texto mostra para nós que Isaac não era uma criança pequena, ele já era um rapaz que tinha condições de carregar a lenha do seu próprio sacrifício, do seu próprio holocausto. E a primeira atitude que eu quero conversar com você e perguntar como está essa atitude na sua vida é a atitude da disposição. Abraão, quando ele ouviu a voz de Deus chamando Abraão, ele vai responder uma única coisa: eis-me aqui, Senhor. Meu irmão e minha irmã, essa resposta de Abraão, essa disposição em dizer eis-me aqui, Senhor, é uma resposta de fé, em primeiro lugar. Mas ela é uma resposta de coragem, de ousadia, ela é uma fé de alguém que confia plenamente no poder do Deus a quem ele está servindo. Quando Abraão diz, eis-me aqui, Senhor, ele não perguntou, oi, o que está acontecendo? Pois não, Senhor Deus, né, o Senhor quer falar comigo? Ele não questionou nada, ele simplesmente disse, eis-me aqui, Senhor. Eu creio que nós aprendemos aqui uma grande lição. Deus continua me chamando e te chamando pelo teu nome. Qual tem sido a nossa resposta? Será que nós temos tido a fé de Abraão o suficiente para dizer, eis-me aqui, Senhor? Que você possa refletir, pensar com você mesmo, Deus chamando o teu nome, qual tem sido a sua resposta para Deus? Será que primeiro você quer saber para que Deus está te chamando? Será que você primeiro quer saber qual é o chamado, qual é o ministério que Deus tem para exercer na sua vida? Ou se você simplesmente vai confiar ao ponto de dizer, eis-me aqui, Senhor. Portanto, o primeiro ponto, que é a disposição, só é possível se dispor para ser instrumento nas mãos do Senhor, é por meio da fé. O segundo ponto que eu quero destacar com você é ação. Porque às vezes tem pessoas que falam, tudo bem, pode contar comigo. Mas você nunca encontra a pessoa, você nunca pode contar com ela, porque toda vez tem uma história nova e ela não pode fazer aquilo para o qual você estava contando. Abraão não. Abraão, ele foi uma pessoa que teve ação. Ele não teve questionamento, ele não teve perguntas, ele não ficou questionando por que aquilo estava acontecendo, mas o texto diz para nós que quando Deus traz para ele uma palavra, que foi uma palavra dura, uma palavra pesada, uma palavra que era como um punhal atravessando o coração de Abraão, porque Deus diz para ele o quê? Toma o teu filho, teu único filho, a quem amas. Perceba que Deus, ele deixou muito claro aqui para que não houvesse dúvida na cabeça de Abraão quem era a pessoa que era para ele pegar, né? Então pega lá o seu único filho,
Você tem um filho, é esse mesmo, o único, aquele que, né, é a razão da sua vida aqui nesse mundo, é o seu motivo maior de amor, é porque você daria a sua própria vida. É ele que você vai pegar, o teu único filho, o Isaac, a quem você ama. Você vai pegar o teu filho e vai à terra de Moriá e oferece ali, e oferece ele, esse seu filho, o único a quem você ama, você vai oferecer ele em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Perceba, meu irmão e minha irmã, a chamada de Deus para a vida de Abraão era uma chamada muito dura, muito pesada, que talvez a gente não consiga nem imaginar o que seria esse chamado de Deus para a vida de Abraão. Mas o fato é que Abraão era um homem de fé, um homem que disse, eis-me aqui. E agora ele está dizendo o quê? Ele não está dizendo nada, ele está simplesmente obedecendo aquilo para o qual o Senhor o está chamando. E aí o texto diz para nós assim que Abraão ele tem uma ação de fé. Então perceba, Abraão teve uma disposição pela fé e agora ele tem uma ação pela fé. Qual foi a ação de Abraão? Uma ação que talvez eu e você, não sei se nós chegaríamos a este ponto, mas o fato é que Abraão, o que ele faz? No versículo de número 3, levantou-se, pois, de madrugada, preparou o seu jumento, tomou 2 dos seus servos e chamou Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar aonde Deus havia indicado. Meu irmão e minha irmã, ação pela fé. Ele não falou, ele não fez tudo isso murmurando, ele não fez tudo isso reclamando, mas ele fez o que ele tinha que fazer pela fé em Deus. Então a segunda atitude que nós aprendemos nesse texto é agir pela fé. E o texto continua e nós vamos ver aqui uma terceira atitude de Abraão, na verdade uma terceira situação que está aqui diante de nós. E eu queria pensar aqui com você, é o caminhar pela escuridão. E aqui tem algo muito interessante que nós precisamos também trazer à nossa memória. Versículo 4 diz assim, ao terceiro dia. Meu irmão e minha irmã, eu queria pensar aqui com você sobre isso. Nós estamos meditando aqui alguns minutos nessa palavra. Nós estamos aqui, fazendo aqui um resumo do que aconteceu. Mas isso demorou aí pelo menos uns 4 dias. Porque um dia Deus falou com ele, aí na madrugada ele acordou, preparou todas as coisas e eles caminharam durante 3 dias. Meu irmão e minha irmã, eu fiquei pensando assim, esse é um tempo de escuridão, de caminhar pela escuridão. Talvez aqui trazer até a nossa memória o Salmo 23, andando pelo vale da sombra da morte, porque Abraão estava indo por um caminho, juntamente com o seu filho, a quem ele sabia que iria estar oferecendo em holocausto. Ou seja, como vai ser isso? Eu estou indo lá para Moriá, simplesmente para entregar o meu filho em sacrifício. Perceba, o que será que deve ter passado na mente de Abraão durante esses 3 dias de viagem? Talvez o rapaz ali em alguns momentos tenha brincado com seu pai, né? Às vezes o filho, aí a filha, quando está passeando com o pai, com a mãe, brinca, pede um lanche, descansa, dorme no colo do pai. Um relacionamento. O texto fala para nós aqui que eles caminhavam juntos. Então eles estão ali durante esses 3 dias, caminhando, 3 dias de estrada, dormiam, acordavam, se alimentavam, conversavam, e Abraão caminhando com seu filho, levando para este lugar. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, há momentos na nossa vida que a caminhada é dura, há momentos na nossa vida que a caminhada é difícil. Eu não consigo imaginar cada passo que Abraão estava dando durante esses 3 dias de viagem, o que ele vinha à mente, o que ele pensava. Será que ele pensou alguma maneira ali de conversar com Deus, de pedir para Deus mudar a história? Ou se simplesmente ele ficou ali, não, é isso mesmo, eu confio em Deus, eu vou confiar até o final, não vou duvidar, mas
Como é que vai ser? E eu sem meu filho, o que eu vou dizer para Sara? Sara não está sabendo de nada, o que eu vou dizer para ela quando eu voltar para casa sem o nosso filho? Quantos questionamentos! Mas o fato é que a Bíblia não nos fala disso. Mas o fato é que Abraão, ele creu e ele caminhou até o final. E eu quero dizer para você, eu não sei o tamanho do vale pelo qual você está passando, eu não sei. Talvez tenham pessoas que estão ouvindo essa palavra que não são da nossa comunidade, que são, né, de outras comunidades, não importa. O importante é que você está tendo o privilégio de ouvir essa palavra. E talvez você esteja passando por uma situação assim, de vale, de cada passo que você dá ser um passo difícil de continuar a caminhada. Mas eu quero dizer para você, para que você continue caminhando pela fé, porque se Abraão tivesse desistido aqui, todo o propósito que Deus tinha para a vida dele teria sido interrompido e ele não teria desfrutado as maravilhas e as bênçãos que ele desfrutou na presença do Senhor. Portanto, não importa o tamanho do vale, da situação, da luta, da dificuldade, persevere na sua caminhada. Siga em frente, siga em frente. E aí, tem algo fantástico que acontece aqui conosco. Eu amo muito essa expressão na Bíblia, é uma expressão que vem várias vezes na Bíblia. Ainda no versículo 4 diz assim: depois de 3 dias, né, de caminhada, ele não desistiu. E quando a gente não desiste, a gente pode enxergar aquilo que Deus está fazendo de uma forma melhor. E o texto diz para nós assim que, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. E aí eu queria conversar com você sobre essa questão. Erguer os olhos. Há 2 momentos nesse texto que Abraão ergue os olhos. No primeiro momento, ele para de ficar olhando ali sua caminhada pesada, triste, angustiante, indo com seu filho para o holocausto. Ele ergue os olhos e ele fala: chegou a hora, é agora. Aí ele pede para os seus servos pararem ali um pouquinho, e aí ele vai sozinho com Isaac carrega a sua lenha, ele vai sozinho e prepara ali o lugar para colocar o seu filho. E nesse segundo momento, quando ele vai fazer, né, o sacrifício, e Deus fala para ele parar, ele novamente ergue os olhos e aí ele vai enxergar um cabrito preso pelos chifres. É muito bonito a gente perceber, porque eu sempre fico imaginando assim, gente, um cabrito preso pelo chifre, ele devia estar fazendo um escândalo ali, né? Devia estar fazendo ali um alvoroço, tentando se soltar daquele arbusto onde ele estava preso. Mas eles não viram. E às vezes a solução dos nossos problemas estão diante de nós, mas nós estamos tão focados no problema que nós não conseguimos enxergar a solução que está diante de nós. E é necessário então nós não focarmos tanto no problema, mas erguermos os nossos olhos na certeza que é do alto que nos vem a salvação. 2 momentos então nesse texto a gente vê a importância de você ter uma visão de fé. Tenha uma visão de fé. Não fique focado no problema, mas olhe para o Senhor. Erga os teus olhos para que Deus te mostre o lugar para onde você deva ir ou para que Deus te mostre a direção que você deva tomar na sua vida. E quando a coisa estiver complicada de novo, erga os teus olhos na certeza que o Senhor lhe dará a solução. Foi isso que ele fez com Abraão. Primeiro momento que Abraão estava ali no meio daquele vale, pensando na morte do seu filho, aquela tristeza toda que ele estava sentindo, porque qualquer pai e mãe sentiria essa tristeza, mesmo confiando, e aí de repente ele ergue os olhos, ele vê Deus mostrando o lugar. Deus mostra para onde nós devemos ir. E depois, na hora que ele estava quase imolando o seu filho, Deus novamente ele ergue os olhos e ele enxerga a solução. Meu irmão e minha irmã, pare de caminhar cabisbaixo, chorando, olhando, né, para os seus problemas e lamentando. Erga os olhos. Às vezes nós estamos assim, em círculo, sem sair do lugar, porque nós estamos cabisbaixos, sem olhar qual é a direção que Deus tem para nós. Deus tem uma direção para a sua vida. Deus tem uma direção para a minha vida. Deus tem uma direção para a igreja dele. E quando nós erguermos os nossos olhos,
nós vemos o direcionar de Deus, nós vemos Deus mostrando o caminho. E quando nós erguemos os nossos olhos, nós vemos a solução, a resposta de Deus diante de nós. Erga os seus olhos com fé, com coragem, com ousadia. E aí o texto continua nos falando aqui, né, que eles chegam ali, é muito bonito a gente ver que no versículo de número 8, diz assim que quando eles chegam lá, e o Isaac vai perguntar, mas está tudo certo aqui, mas cadê o cordeiro, onde está? E a resposta de Abraão, uma resposta de fé, Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá para si. Deus proverá. Deus proverá para ele. É muito interessante porque às vezes nós usamos isso para nós, né? Deus proverá para mim alguma coisa que eu estou precisando. Deus proverá para ele o cordeiro para o holocausto. Deus busca para ele adoradores. Deus nos chama para sermos adoradores e adoradoras. E aí, ali naquele momento, né, onde ele está fazendo essa pergunta, e Deus proverá, e o texto fala que os dois seguiam juntos, caminhavam juntos, vamos juntos até o final. Chegaram ao lugar e na hora, né, de colocar ali no altar não tinha outra opção, montou Abraão o altar, colocou a lenha e pediu para que seu filho deitasse. É importante a gente observar que Abraão, ele estava junto com seu pai. O texto fala 2 vezes para nós, caminhavam ambos juntos. Havia ali um relacionamento entre eles. A gente novamente se lembra de Jesus indo para a cruz, junto com o pai, porque havia um relacionamento entre eles. E esse relacionamento faz com que o filho não saia correndo, mas faz com que o filho faça a vontade do pai. Olha que interessante. Porque, vamos pensar aqui, Abraão já tinha mais de 100 anos quando isso acontece, e o Isaac era um rapazinho. Se o Isaac resolver a situação na força com seu pai, certamente ele conseguiria sair correndo e fugir, né? Muito mais jovem, muito mais vigor do que o pai. Mas ele estava ali, junto com o pai. Ele tinha vivido a sua vida vendo a fé do seu pai e o relacionamento que Abraão tinha com Deus. Então, Isaac também fazia parte desse projeto. E ele vai ali e cumpre tudo e vai se deitar naquele lugar do holocausto, porque ele chega a se deitar, o texto fala que ele foi amarrado, né? Então, deitou no altar em cima da lenha. Olha lá. 9. Ali edificou um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, tá certo? Seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar. Mas do céu, mais uma vez, né? Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Meu irmão e minha irmã, mais uma vez, do céu vem a voz de socorro. Do céu vem o nosso refúgio. Do céu vem a nossa esperança. Dos altos céus. Por isso, erga seus olhos e veja que Deus tem um propósito, tem um projeto, tem uma resposta para a sua vida. E aí a resposta foi, e a pergunta que ele faz, né? Aliás, a resposta que ele ouve ali é a que ele mais lhe agradou, né? Não faças, né, nada com seu filho, né? Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. E novamente Abraão ergue os olhos e enxerga ali o cabrito, né, que estava preso ali, o carneiro que estava preso. Meu irmão e minha irmã, pela fé, Abraão conseguiu sair vitorioso dessa situação. Pela fé, Abraão conseguiu vencer, testemunhar e nos ensinar a vivermos pela fé. Pela fé, Abraão pôde transformar a provação em adoração.
Abraão que caminhou 3 dias de ida ali, sofrido. Ele deve ter voltado pisando nas nuvens, glorificando a Deus por grande obra que Deus realizou na vida de Abraão. Portanto, meu irmão e minha irmã, que nós possamos nos lembrar de estarmos atentos para que a nossa fé se fortaleça em Deus a cada dia. Como está a sua fé? Como sairemos nessa prova? Que nós possamos crer em Deus, confiar em Deus. Que pela fé nós possamos ter disposição e dizer: eis-me aqui, Senhor. Que pela fé nós possamos ter ação, se levantar, arrumar o jumento, arrumar a lenha, arrumar os ajudantes, chamar o menino, sair, caminhar, ir. Que pela fé nós possamos atravessar a escuridão, os momentos difíceis, os momentos de dor, de tristeza, de angústia, que nós possamos seguir em frente, quantos dias forem necessários de caminhada, mas pela fé a gente atravessa a escuridão junto de Deus. O texto fala para nós, né? Ambos juntos, que nós possamos, junto com o Senhor, seguir firme e vencer os momentos de escuridão. Pela fé, que nós possamos ter uma visão de erguer os olhos e olhar para cima e ver aquilo que Deus tem preparado para nós. Que pela fé nós possamos ver a provisão. Deus proveu, Deus preparou ali um carneiro. Que nós possamos pela fé viver a provisão do Senhor sobre a nossa vida. E que pela fé nós possamos viver a transformação da provação em adoração. Que nós possamos aprender a pegar os nossos momentos de provação, firmes com o Senhor, e transformá-los em adoração para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que você possa continuar firme. O texto termina dizendo para nós assim que por conta desse ato de fé, ele seria abençoado. E a sua descendência seria abençoada, e essa descendência chega até Jesus, e nele serão benditas todas as nações da terra. Portanto, sobre a sua vida já está a promessa de bênção. Creia, siga em frente e que Deus fortaleça a sua fé. Amém? Nós vamos ouvir um cântico que fala de Abraão. Eu quero te convidar que durante este cântico você feche os seus olhos, que você medite nessa letra, que você louve ao Senhor, que você cante que Abraão foi pai da fé, né? Foi muito difícil a sua história, mas ele venceu crendo no poder do nosso Deus. Que você possa crer, que você possa caminhar por fé, que a sua semana seja uma semana onde você possa desfrutar as provisões do Senhor. Seja uma semana onde você possa desfrutar o poder de caminhar com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Amém. Tem histórias pra contar, personagem espetacular, foi pai da fé. Nunca nele só pensou, dividiu com glória e se humilhou, tudo aceitou. Ser humano imperfeito reconhece que errou, mas se arrependeu e a lei guardou. Paciente orador, tão submisso e livre.
sempre orou com a mulher, alegria quando um filho vier preencher o lar. Deus atende a oração no momento inesperado, então o filho vem. De repente o mesmo Deus lhe pede o filho que cresceu, confiou no Pai, o filho dele. Foi Abraão, o pai da fé viva, ativa, motiva a mim e a você a confiar no Cristo que salva a tua alma e vidas pode transformar. Paciente orador, tão submisso e líder no Senhor, foi Abraão, o pai da fé viva, ativa, foi Abraão. Foi Abraão. Amém, meu irmão e minha irmã. Abraão, o pai da fé. Fé viva, ativa, foi Abraão. Que nós possamos seguir o exemplo do pai da fé. Crer nesse Deus todo-poderoso, porque o mesmo Deus que caminhou com Abraão, Isaac e Jacó, caminha hoje comigo e com você. Vamos orar? Paizinho, nós te damos graças pelo privilégio que temos essa noite de estar na tua casa, poder te adorar, poder louvar, glorificar, bendizer o teu santo nome. Pai, muito obrigada, porque mais uma vez nós podemos nos reunir aqui diante, ó Pai, desses aparelhos eletrônicos. Ó Deus, é verdade, mas acima de tudo nós estamos diante do Senhor, porque o nosso coração está diante do Senhor. Paizinho, o Senhor sabe o desejo que nós temos de estarmos na tua casa, de estarmos juntos e juntas como o corpo de Cristo. Mas, ó Deus, nós queremos clamar que o Senhor nos ajude, ó Pai, a esperarmos confiantemente pelo tempo certo, a esperarmos a hora certa. Abraão esperou mais de 100 anos, quase 100 anos para ter o bebê. E depois, mais de 100 anos, ele estava ali, ainda esperando para viver a promessa. Mas o Senhor, ó Deus, o honrou. Que nós possamos, ó Deus, aprender a esperar o tempo de voltarmos a nos reunir. Mas que enquanto esperamos, que possamos, ó Deus, estar nos fortalecendo, estar buscando a Tua presença, estar alimentando a nossa fé com a Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, continuar orando uns pelos outros, umas pelas outras, que a Tua igreja permaneça firme, permaneça fiel, ó Deus, que a Tua igreja continue, ó Deus, te buscando acima de todas as coisas. Paizinho, eu quero clamar pela vida de cada lar, cada família, as nossas crianças, ó Pai, tem misericórdia, acalma cada coraçãozinho, abençoe os pais, mães, avós, abençoe os adolescentes, os jovens. Senhor, tem misericórdia do povo que está estudando, agora nessa época tão difícil. Senhor, tem misericórdia, ó Pai, do nosso país, da saúde do povo. Senhor, que o Senhor possa mudar essa história, que o Senhor, ó Deus, possa cessar do nosso meio essa enfermidade. Deus, nós clamamos a Ti porque nós sabemos que Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus que proveu na vida do Abraão, Tu és o Deus que proverá na minha vida e na vida do Teu povo. Por isso, Senhor, caminha conosco e nos ajuda a confiar em Ti, Pai. Senhor, eu quero clamar ainda que o Senhor possa alcançar cada ministério da Tua igreja, que o Senhor possa sustentar com a Tua fé, que o Senhor, Deus, possa cuidar da nossa vizinhança aqui no Monte Belo. Senhor, em nome de Jesus, vai cessando essa enfermidade do nosso meio, do meio deste bairro, do meio da nossa cidade, do meio do nosso estado, do meio do nosso país. Senhor, entra com cura. Pai, eu quero clamar pelos enfermos da nossa igreja, especialmente eu quero clamar pela vida, Senhor, do irmão Joel, que encontra-se, Senhor, ainda tomando medicamentos, ó Pai, hospitalizado, que o Senhor
tenha misericórdia dele, Senhor, e restaura completamente a sua saúde, tirando, Deus, toda a infecção, meu Deus, cobrindo ele com teu sangue precioso, para que em breve ele possa estar na casa dele, Pai. Outras pessoas enfermas, ó Deus, tem misericórdia, vai alcançando cada um. As pessoas que estão, ó Deus, sendo contaminadas pelo Covid, tem misericórdia, Senhor. Que haja saúde no meio do teu povo, que o Senhor derrama do teu bálsamo sobre a vida de cada lar e cada família. Senhor, problemas de relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, pais, mães, filhos, irmãos, irmãs. Senhor, que o teu Espírito Santo possa passear e entrar em cada casa, em cada lar, mover de forma poderosa no meio da tua igreja. E eu te peço, Senhor, nos dê uma semana de paz, Senhor, abençoa, Senhor, a nossa liderança política, Senhor, tem misericórdia, levanta, Senhor, homens e mulheres compromissados com a vida, Senhor, que haja temor do teu nome, Pai, e que haja postura, Senhor, onde em tudo o teu nome seja glorificado. Senhor, tem misericórdia, Pai, caminha conosco. Quero pedir a tua bênção também sobre o encontro de casais que teremos no próximo final de semana, que o Senhor possa abençoar, seja um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de comunhão e um tempo de crescimento espiritual e fortalecimento dos casamentos. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Caminha conosco, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Obrigada pelas curas, obrigada pelos resultados de exames que deram negativo, obrigada pelas pessoas enfermas que saíram dos hospitais. Quero ainda me lembrar da vida da Helenice, sustenta ela, Senhor, vai tirando todo o cansaço, fortalece a vida da tua filha, Paizinho, em nome de Jesus, Pai. Ó Pai, muito obrigado por tudo, Senhor, que haja, continue havendo sempre provisão no meio da tua igreja, no meio do teu povo, sustento, Senhor, que nada venha nos faltar e que em todo tempo possamos, pela fé, confiar no Senhor, Pai. Dispensa, Pai, sobre nós a tua bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com a tua igreja, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém e amém.